Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Rapaziada, vou primeiramente agradecer a presença de vocês na live de ontem, foi sensacional. Eu espero ter ajudado muito vocês aí a conhecer um pouquinho mais da história do Fluminense e também ajudado a entender algumas coisas relativas ao nosso Fluminense. Ontem, principalmente em relação à questão do sócio-torcedor, né, dos ingressos, e também nesse duelo que teremos contra o Internacional. E no vídeo de hoje, é um vídeo que eu já estou querendo fazer há muito tempo, e essa ida do Mário ao programa Bola da Vez, da ESPN, foi muito conveniente. Acho que é o momento mais propício até agora para eu poder falar do Mário e mostrar para vocês quem é o dirigente, o presidente do Fluminense Futebol Clube. O canal, desde que eu comecei ele, desde que eu iniciei, se propõe a mostrar ao Fluminense para vocês que a imprensa não vai mostrar, que a imprensa não vai falar, não só do passado, da sua história, né, da lindíssima história do Fluminense Futebol Clube, como também do seu presente. Eu vou abordar coisas aqui relativas ao Fluminense, eu vou mostrar coisas aqui relativas ao Fluminense que você não vai ver os sormanes da vida falando, porque eles, primeiro, que não sabem nada sobre o Fluminense. Segundo, que na maioria das vezes são opiniões cretinas e canalhas sobre o nosso clube. Os caras não sabem nada sobre o clube e muitas das vezes utilizam o seu espaço na mídia para atacar a nossa instituição, denegrir e desrespeitar. Então, eu sempre fui incentivador que vocês acompanhassem os canais de YouTube do Fluminense, porque aqui, nesses espaços, vocês vão ter informações sobre o seu clube e opiniões de pessoas que sabem sobre o Fluminense. E se a gente errar aqui nas nossas opiniões, nas nossas colocações, o que é normal, somos seres humanos, vocês aí do outro lado têm a consciência de que nós somos tricolores, nós amamos o clube como vocês e não fazemos as coisas aqui de canalice, de cretinice, de má fé. Tá beleza? Antes de eu começar o nosso tema de hoje, não se esqueçam, vou fazer o sorteio dessa camisa aqui da Under Armour, oficial, tá aí com a etiqueta. O modelo é esse aqui que vocês estão vendo. O Pix do canal tá aqui em cima, ó, máquinatricolor1952@gmail.com. Com R$20 você participa do sorteio da camisa. Estou fazendo isso para poder dar um upgrade na viagem para Porto Alegre, que é uma viagem caríssima, né? Como todas. Então, quem puder contribuir para ajudar o canal nessa missão, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser fazer mais de um Pix, 20, 40, 60, 80, a cada Pix que você faz, você aumenta a sua chance de concorrer. Com um Pix de 20, você concorre com um número. Obviamente, com 4 Pix de R$20, você concorre a 4 números. Beleza? E quem quiser também, eu não quero participar do sorteio, mas eu quero contribuir com essa missão do Leandro em Porto Alegre, com qualquer quantia. Tá aqui o Pix do canal, Máquina Tricolor 1952@gmail.com. É só chegar lá e contribuir para que o canal cumpra essa missão. E não é somente ir, não. Se Deus quiser, eu vou trazer essa vaga na final da Copa Libertadores. Tem que respirar fundo, porque quando eu começo a falar disso, eu me emociono. Pessoal, já vai deixando o like aí, se inscreve quem não está inscrito, compartilha o vídeo nos grupos de WhatsApp e manda ver nos comentários. Quem não assistiu a live de ontem ainda, vai lá, confere. Tá bom? Que, foi maneiríssima a live, contei a história do Rivelino, foi muito legal. E comenta lá na live e deixa o like também, tá beleza? Então, vamos embora fluminenciar. O momento que o Fluminense vive, convenhamos que é muito bom. O Fluminense está nas semifinais da Copa Libertadores, muito prestigiado, com moral, não é inferior ao seu adversário, tá? Muitos tricolores dizem que nós somos favoritos, eu vejo um equilíbrio. Comentei isso ontem na live e vou fazer um vídeo também mais detalhado ainda falando sobre esse confronto. Eu vejo um equilíbrio, como eu falei, mas o Fluminense chega muito forte para essa semifinal. A maioria esmagadora das pessoas, sejam torcedores do Fluminense, do Inter ou até que não são, dizem que qualquer um dos dois pode chegar na final.
Então o momento do Fluminense é muito bom. O Fluminense tem grandes jogadores no seu time, no seu elenco, muito bons jogadores. Para quem não se lembra, eu participei de uma live com o André do Sentimento Tricolor e ele me perguntou o que eu achava desse time. Eu falei para ele, André, esse time do Fluminense é o melhor time que eu vi do Fluminense na minha vida. Ele se surpreendeu. Depois ele mesmo abraçou isso. Ele também acha que esse time é o maior time que ele viu na história do Fluminense. Lembrando que eu não vi o time de 8-3, 8-4, 8-5, tá? E vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Se o Fluminense vencer a Libertadores esse ano, aquele cara que disser que esse time é o maior de todos os tempos do Fluminense, não está errado. Não está errado. Ou se disser que esse time atual supera o daquela década de 80, não está errado. Não estou dizendo que o cara é o dono da verdade, só estou falando o seguinte, ele não está falando nada de absurdo. Imagina, a gente nunca conquistou a Libertadores, e esse grupo que está lá agora conquista, eles estão no Olimpo, eles vão chegar no Olimpo, eles vão se tornar imortais na nossa história, assim como temos outros imortais também, mas conquistando aquele que será o maior título da história do Fluminense Futebol Clube. Então o time do Fluminense é um timaço, na minha opinião. Aliás, desde o ano passado eu já acho o time do Fluminense muito bom. Na minha opinião, faltou um pouco mais de organização e foco para que o Fluminense fosse campeão brasileiro. Dava para ganhar. A gente perdeu muitos jogos de forma idiota. Mas isso aí não vem ao caso. Eu não vou comentar isso agora. E aí vocês, muitas das vezes, podem ter se perguntado, ou às vezes não fizeram esse questionamento. Poxa, como o Fluminense, que é um time que a mídia fala que é pobre, que não tem orçamento grande, pode ser um time tão bom, pode ter tantos craques assim no seu time, no seu elenco? Fábio, Samuel Xavier, que na minha opinião é o melhor lateral direito do Brasil em atividade. Nino, zagueiro de seleção. Felipe Melo, um craque tarimbadíssimo. Já jogou em vários clubes, disputou a Copa do Mundo. Levantador de taças nato. Marcelo, uma lenda da lateral esquerdo, está entre os maiores da história. André, um garoto que já foi convocado para a seleção e tem tudo para arrebentar na carreira aí. Europa, seleção brasileira. Alexander, um garoto que está no mesmo caminho que o André. Paulo Henrique Ganso, um gênio, um craque da bola que faz a diferença. John Arias, hoje o principal jogador colombiano, um craque, na minha opinião ele é craque. Keno, um baita jogador, um excelente jogador que antes do Fluminense jogou no Palmeiras e no Galo, conquistando títulos. Era jogador importante para esses times. E Germancano, que na minha opinião é o maior arrematador do futebol mundial. Ele é o maior arrematador. Ninguém tem o poder de fogo que o Cano tem, nem o Haaland. E os números mostram isso. O Cano, quando não está na frente do Haaland, está atrás ali por uma diferença de poucos gols, tá? Aí teve alguém que falou assim, sério mesmo que vocês querem comparar o Haaland com o Cano? O Cano faz gol no Volta Redonda no Campeonato Carioca. Meu amigo, o Haaland joga num dos times mais milionários do mundo. Enfrentar o Southampton da vida, Crystal Palace, esses times lá da Inglaterra, é a mesma coisa que o Fluminense enfrentar o Volta Redonda aqui, tá? A Inglaterra é cheia de time vagabundo lá, horroroso, e o Haaland enfrenta esses times horrorosos também. Tudo, claro, respeitando a proporção. Então não vem querer desmerecer o que o Cano faz não, tá bom? Então vamos lá. E aí o Fluminense não tem um orçamento tão bom e consegue montar um timaço, inclusive com excelentes jogadores no banco de reserva, tá? O Marlon é um exemplo disso. Como o presidente do Fluminense conseguiu fazer isso? Eu sempre falo para vocês aqui que o Mário, ele tem uma peculiaridade como dirigente esportivo. A gente conhece aí vários tipos de dirigentes. O Petralha, do Atlético Paranaense, faz um perfil. O André Sanches, no Corinthians, fazia outro perfil, né? Apesar dele não estar mais lá. O presidente do Flamengo, como é que é o nome dele? O Landim, né? Acho que é Landim o nome do presidente do Flamengo. Faz um perfil. O Botafogo e o Vasco são SAF, tem um perfil lá deles. O Atlético Mineiro tem lá o seu perfil. Cada clube tem o seu perfil. E eu falei para vocês que o Mário, eu não lembro de outro dirigente assim. Se vocês lembrarem, deixem aí no comentário. O Mário tem um jeito muito peculiar de dirigir o Fluminense. O Mário é um dirigente torcedor. Que tipo de torcedor? Mas todo dirigente torce pro seu time, Leandro. Tá, beleza, mas torce de uma forma serena, de uma forma equilibrada, digamos assim, contida. O Mário não. O Mário é torcedor de arquibancada. O Mário leva essa essência de arquibancada dele
para a gestão do Fluminense. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, vou repetir. O Mário, por exemplo, quando fica perto do Romerito, o Mário volta à sua adolescência, à sua infância, porque o Romerito é ídolo dele de infância. Já me relataram isso. O Mário chega a ser chato perto do Rivelino, porque ele não consegue desassociar o lado dele torcedor, que é muito forte, do lado dele dirigente. E muitas pessoas criticaram isso. Eu, em algumas oportunidades lá atrás, não via isso com bons olhos. Quando, por exemplo, o Mário estava no vestiário pulando com os jogadores, comemorando um título, no gramado, ajudando a levantar uma taça, balançando uma bandeira. Eu não via isso com muito bons olhos. Mas o processo foi desenrolando, os anos foram se passando, muita coisa veio acontecer e eu comecei a entender esse lado dele. E comecei a perceber também que isso se tornou positivo demais para o Fluminense Futebol Clube. Em que sentido? No sentido do Mário conseguir convencer jogadores a vir jogar no Fluminense. Vocês ainda não devem ter entendido. Leandro, explica melhor isso daí. Rapaziada, é o seguinte. Só para finalizar a questão do Mário. Cara, o Mário bate boca com o dirigente do Flamengo, com o torcedor. O Mário odeia o Flamengo, tá? Odeia como torcedor, tá, gente? Porque, claro, que ele tem que estar sempre ali dialogando com o Flamengo em relação ao Maracanã, em relação a várias questões. Mas o Mário odeia. O Mário, torcedor, odeia o Flamengo. Ele não quer perder para o Flamengo de jeito nenhum. E isso é a essência de um torcedor do Fluminense. Fluminense e Flamengo são antônimos. São palavras contrárias. Tudo que é para um é diferente para o outro. Fluminense e Flamengo representam, na mais pura essência, a polarização do futebol. O Flamengo nasceu para nos odiar. O Flamengo nasceu para nos combater. E nós, desde o primeiro jogo, não nos dobramos a eles. E o Mário carrega essa essência. O Mário odeia o Flamengo. O Mário enxerga o Fluminense como grande protagonista do futebol carioca, do futebol fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro. E ele não admite que o Fluminense seja inferior aos outros times em relação a clássicos. Não à toa, o Fluminense melhora muito seu percentual em clássicos. E com certeza pode apostar que as preleções nas semanas que antecedem os clássicos são feitas por ele. Eu faria isso também se eu fosse presidente do Fluminense. Então o Mário cria um ambiente, um estilo de lidar com os jogadores, que isso, gente, pode apostar, vai se espalhando entre eles. Você já deve ter ouvido falar nisso. A pessoa fala assim, cara, eu prefiro ganhar menos no local tal que eu trabalho do que ganhar mais no outro e não ter qualidade de vida. Aqui eu ganho menos, mas eu sou feliz. Eu tenho qualidade de vida. Lá eu ganhava mais, mas eu vivia sob pressão, eu vivia doente, eu não era feliz. O Mário criou um Fluminense que para os jogadores é um ambiente, é um local maravilhoso de se trabalhar. Eles falam isso entre eles. Às vezes o cara tem uma proposta para ganhar 1 milhão em determinado clube, o Mário oferece 600, 700 mil. E aí o cara liga para um, liga para outro e os jogadores que estão lá falam, irmão, vem para cá, vem ser feliz, cara. Eu nunca trabalhei num lugar, vocês já viram jogadores do Fluminense falando isso, eu nunca trabalhei num lugar que tem um ambiente tão bom quanto tem o Fluminense. E aí você vai percebendo isso, essa estrutura que o Mário montou. O Cano, quando chega no Fluminense, ele chega cabisbaixo, ele vem de uma situação conturbada do Vasco, e o Cano se encontra no Fluminense. Desde os primeiros momentos, o Cano esbanja a felicidade através do seu sorriso, através do seu olhar, através das suas palavras. O Arias foi acolhido no Fluminense num momento muito difícil da vida dele, quando ele perde a avó dele. O Arias é extremamente feliz no clube. O André, vamos falar o português claro aqui, gente. O André, hoje, estaria jogando no clube que ele quisesse no mundo. O que o André está fazendo no Fluminense? O que o Nino está fazendo no Fluminense? O que o John Arias está fazendo no Fluminense? Estariam jogando onde quisesse. Estão lá porque o Mário não tem grana, mas o Mário tem, lábia. Conquistou os caras na ideia. Fez os caras abraçarem essa causa, que é vencer a Libertadores. O Mário é um dirigente que quer vencer a Libertadores? Claro, todo dirigente quer vencer. Mas o Mário é um torcedor que, assim como eu, como você, o maior sonho da vida é ganhar a Libertadores. Para mim, para você que está assistindo esse vídeo, a noite do dia 2 de julho nunca acabou. Se Deus quiser, vai acabar esse ano.
para o Mário também não acabou. O Mário estava lá naquela arquibancada e sofreu, junto com todos nós. Mas ele não tem dinheiro, meu amigo. Vai fazer o quê? Eu falo dessas coisas e começo a me emocionar. Como é que o cara vai trazer um craque do quilate do Marcelo? Qual de vocês aí que está assistindo esse vídeo sonhou que um dia veria o Marcelo vestindo nossa camisa? O Mário consegue trazer o Marcelo. A gente tem um craque galáctico vestindo a camisa do nosso time. Na lábia, Marcelo ganha 600 mil reais. O Marlon poderia jogar em qualquer time da Europa. Teve proposta do Napoli. Veio para o Fluminense para abraçar a causa da Libertadores. Ah, Leandro, mas o Diniz está treinando a seleção e foi malandro. Não interessa. Ele teria visibilidade pra caramba no Napoli. Atual campeão italiano, para quem não sabe. Marlon tem um nome muito pesado da Itália. Jogou muito tempo lá. Joga muita bola. Vocês não estão vendo ele ser titular por 2 motivos. Primeiro que não fez pré-temporada, não fez nada, estava o tempo sem jogar. Está contribuindo do jeito que pode. Segundo, o Felipe Melo, desde o Campeonato Carioca, está jogando bola pra caramba. Tomou a posição. Então não tem porque o Diniz tirar o Felipe Melo. O Mário gerou uma situação no Fluminense onde os jogadores querem jogar. O cara não liga se está ganhando menos. Claro que eles querem buscar o melhor para a carreira. Mas aí quando o Mário chega no olho, cara a cara, e pede pro cara, irmão, fica mais um pouco, vamos ganhar essa Libertadores, me ajuda. O jogador olha para ele e fala, vou te ajudar, cara. Porque o Mário, além de criar esse ambiente de felicidade para os jogadores, é sujeito homem com os caras, irmão, paga salário em dia. Isso é vital, vital. Antes de você formar um timaço para ser campeão, pague salários em dia. E o Mário faz isso com os caras. Olha no olho do cara, promete e cumpre. O ambiente do Fluminense é maravilhoso. O jogador fica triste, chora quando vai embora. Eu tinha que fazer esse vídeo parabenizando o cara, porque vocês sabem, eu sou um faixa preta de jiu-jitsu. Eu carrego a honra na minha cintura. Eu reconheço o mérito de todos. Não sou adversário do Mário, porque eu não sou adversário político dele. Não sou crítico do cara, porque eu sou fluminense. Eu não tenho, como é que se fala a palavra? Não é implicância, não. Eu não crio, não gero implicância com dirigente, com treinador, com jogador, com torcida, com nada. Eu sou Fluminense Futebol Clube. Se o Mário errar, eu falo. Se o Mário fizer o certo, eu falo. Assim como o Diniz, assim como o jogador, assim como alguma torcida do Fluminense. Eu tinha que falar isso do cara porque é o correto, é o certo. Eu tenho que mostrar isso para vocês. O Mário criou uma nova modalidade de gerir um clube. Teve que dar o jeito dele, porque ele não tem grana. O cara que não tem grana, meu amigo, tá pouco se... Aliás, o cara que tem grana tá pouco se lixando, nem olha na cara do jogador. Não é o caso do Mário, ele teve que dar o jeito dele, irmão. Teve que dar o jeito dele para sobreviver. Vocês já pararam para pensar que a gente fez 4 finais seguidas com o Flamengo? 20, 21, 22 e 23. E vencemos 2. Impedindo um tetracampeonato dos caras. Os caras com orçamento que passa de 1 bilhão. Já pararam para pensar que a gente tem Marcelo no nosso time? Que o André não foi embora, poderia ter ido. O Nino poderia ter ido. Vários jogadores. E graças a esse estilo que o Mário criou, a essa forma de gerir o clube, o Fluminense vem colhendo frutos aí. Eu sei que ainda é cedo, não vencemos a Libertadores, mas o momento é propício, eu tinha que falar sobre ele, porque ele foi no programa esportivo aí, está revelando determinadas coisas muito legais, bastidores aí que a gente não sabia. Eu acho que é a hora certa de falar dele e dar os parabéns para ele por tudo que ele está conseguindo fazer à frente do clube, mesmo sem grana. Ele deu o jeito dele, irmão. Na vida é assim, você tem que se virar. A dificuldade aparece, você tem que enfrentar e superar a dificuldade para você seguir a tua vida. Então, o canal Máquina Tricolor, Leandro Goulart, dá os parabéns aqui ao Mário e mostra para vocês o que ele teve que fazer para conseguir competir com os grandes clubes do futebol brasileiro que tem um orçamento muito maior que o nosso. Foi dessa forma que o Mário conseguiu ter grandes jogadores no elenco do Fluminense, criando um ambiente favorável
sendo correto com os jogadores e fazendo do Fluminense uma instituição onde os jogadores querem jogar, querem ser felizes. A gente percebe isso através de entrevistas, através dos bastidores da Flu TV. Quem veste a nossa camisa é muito feliz, extremamente feliz. Eu fiquei super emocionado, super feliz quando eu vi o Samuel Xavier. Aliás, eu adoro essa comemoração dele. Eu vou sempre torcer para ele fazer gol. Ele arranca a bandeirinha. Ele arranca a bandeirinha do corner e corre mostrando a bandeira. Cara, essa comemoração me deixa emocionado, cara. E aí nos bastidores do jogo contra o Argentino Júnior, vai lá conferir. Em câmera lenta, a torcida cantando Pra Ver, que começou o show do meu tricolor. Ele canta junto, berrando, gritando. É isso que o Mário criou no Fluminense. Vê essa cena aí do Samuel Xavier comemorando com a bandeirinha e cantando junto com a torcida. É isso aí que o Mário criou no Fluminense. Tá beleza? Esquece não, o Pix tá aqui. Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve para ajudar o canal. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.